Está começando mais um Comentaristas de Portal, o seu podcast sobre notícias com comentaristas de opinião extremamente duvidosa, com exceção da opinião dos nossos convidados. Meu nome é Adrian Lemos e juntamente comigo está ele, o homem que sofre com carros, diretamente de Juiz de Fora, senhor Thiago de Carvalho. E aí, povo? Bom, salve, salve, né? Espero bem a semana, animados para ver os comentários super pertinentes sobre as últimas notícias. Vamos ver o que sai desse programa, né? É isso aí. E de terras do Ouro Pequeno, de Ourinhos, divisa com o Paraná, senhora Sandra Maia. Olá, gente, tudo bom? De novo aqui, dessa vez pra ficar. E aí, pessoal, bora atualizar? Bora. Chegando aqui no quadro de atualizações, primeiramente, pessoas, este é um programa de 6 meses, um programa especial que não terá nada de especial no momento. Até havíamos conversado com pessoas para participarem com participações extremamente especiais, mas infelizmente não deu certo. Seguindo aqui, pessoas, não que esse programa não seja especial, mas agora estamos com uma nova membra. A nossa assessoria jurídica, a doutora advogada jurisconsulta, senhora Sandra Maia, seja bem-vinda a essa bancada de malucos, esse bando de comentarista doido. Fique à vontade aí se você quiser dizer algumas palavras. Só agradecer mesmo o convite. E que eu tô muito, muito feliz de estar participando e agora fixo aqui e vou tentar contribuir o máximo que eu puder e realmente fiquei muito feliz pelo convite. Isso aí, agradecemos imensamente, você já nos ajudou muito em momentos passados aí com alguns processinhos que nós não vem ao caso. Mas, seguindo aqui, pessoas, gostaria de dar alguns recadinhos, além da nossa nova contratação. A primeira recadinho é as nossas caixinhas no Spotify, que você pode deixar comentários, dizer se gostou ou não gostou, comentar com a gente, fica à vontade. Você comentando lá, você nos ajuda imensamente. E se você já estiver por lá, por favor, nos deixe 5 estrelas no nosso programa no Spotify. Isso faz com que cresçamos muito. Se você não tem conta, por favor, crie uma e nos dê 5 estrelas da mesma maneira. Isso vai nos ajudar a crescer cada vez mais e não gasta nenhum dinheirinho. Você não precisa nem manter a conta, não precisa assinar, não precisa pagar nada. E também, mais um novo recadinho, tem os nossos stories no Instagram, onde o senhor Thiago de Carvalho faz uma bela curadoria de notícias e ele sempre está trazendo coisas novas. O Dalton também, além de trazer notícias com comentários também. Eu, às vezes, trago algumas coisas. Nossos amigos ouvintes nos enviam diversas matérias também e nós sempre as colocamos lá com seus devidos créditos. Um último recadinho, mas não menos importante, neste programa de 6 meses... Esse ser aqui, que está sempre criando coisas novas, ele criou mais um novo formulário. Cara, eu tô achando que eu sou o maluco dos formulários, tá ligado? Você fala em formulário, eu já lhe jogo um. O que eu fiz? Olha eu arrumando mais um trabalho pra mim. Eu criei um novo formulário lá no Google Forms, no nosso Google Forms do Drive do nosso programa, né? E nesse formulário ele permite com que as pessoas elas possam vir participar aqui com a gente. Então, você tá ouvindo esse programa, gosta, quer participar, quer gravar um programa inteiro com a gente aqui, você vai entrar nesse formulário, vai preencher com os seus dados, nós vamos entrar em contato, vamos bater um papo com você, passar algumas questões de como que funciona o programa, verificar também questão de qualidade de áudio. Nós não vamos exigir nenhuma qualidade de estúdio, mas nós vamos ver ali se você tem um lugar que é mais tranquilo para gravação. Então, como que as pessoas podem deixar os vossos nomes em bit.ly/quero comentar. Lembrando que nós temos um outro formulário que é o Bora Comentar e lá você envia o seu comentário junto com a sua matéria. Esse daqui é para você deixar o seu nome para participar aqui com a gente vai entrar em contato, tá bom? Então é isso aí, pessoas. Vamos aqui para uma atualização de notícias passadas. Acho que, na verdade, em primeiro momento, eu gostaria de dizer que nós estamos gravando este programa. Agora eu vou começar a datar os programas daqui em diante. Aí sempre data mesmo. Pra que lutar contra? Exatamente. Então, já que a gente vai datar, a gente já data no começo logo. Nós estamos gravando este programa no dia 3 de agosto, né, de 2023. E neste dia saiu uma matéria do G1, que até foi trazido para nós aqui pela dona Sandra. E nessa matéria diz que Cristiano Zanin toma posse
como o novo ministro do STF. A matéria não assinada, como eu disse, do dia de hoje, do dia 3 de agosto. Quer ficar à vontade, dona Sandra? Quer atualizar essa matéria? Fica à vontade. Então, como a gente comentou nos programas passados sobre a nomeação e depois sobre a sabatina também, em especial sobre o embate dele com o Moro, né, que era muito aguardado na sabatina. Então, vamos atualizar que hoje, no dia 3 de agosto, o Zanin tomou posse e com a posse dele, a Corte Suprema do país volta a ter 11 integrantes. Ele vai herdar 520 processos, e dentre esses processos, alguns polêmicos, como as possíveis omissões do Bolsonaro, do governo Bolsonaro durante a pandemia. Possíveis. Né? As possíveis, as supostas, né? E a gente faz de tudo para evitar um processo. E as investigações também sobre o orçamento secreto. Essas vão ser algumas questões que ele vai ter que decidir aí desses processos que ele herdaram. E vamos ver agora como é que ele vai se sair na corte, né? As decisões e os posicionamentos dele. É isso aí. Gostaria de comentar algo, senhor Thiago, sobre o senhor Cristiano Zanin tomando posse na sua cadeira de ministro nesse momento? Acho que não. É que é vida longa e próspera do menino, que ele possa botar muito terror nos bolsominion e eventualmente com areia. Só com os bips nessa parte depois. Ok, ratinho. É isso aí, cara. Eu acho que é só que eu fico chateado que a questão de mais um homem branco do sul aqui, do sudeste, né, acho que é um dos poucos pontos que me deixa muito puto, na verdade, mas tomara que ele seja mais progressista nesse novo cargo dele aí e possa ajudar com que nosso país saia um pouco desse imbróglio, como que eu posso dizer, conservador que a gente anda vivendo aqui. É o que eu espero também. Então é isso aí. Seguindo aqui, pessoas, o nosso novo quadro, nós temos um quadro novo chamado Comentando os Comentários, do qual eu não sabia, mas eu descobri dentro da última semana, ouvindo o programa Papo Delas Podcast, das podcasters Cafeína e Patsy, que elas já possuem um quadro chamado Comentando os Comentários. Então, desde já, eu quero deixar aqui registrado que o nome deste nosso quadro, a partir de hoje, desde já, como eu já disse anteriormente, falando, ele será sempre citado como uma homenagem ao Papo Delas Podcast. Então, estamos começando aqui neste momento, Comentando os Comentários, uma homenagem ao Papo Delas Podcast. Infelizmente, o nosso Comentando os Comentários não é algo tão legal quanto o do programa delas. E para trazer os Comentando os Comentários aqui, eu trouxe como uma notícia do Terra, lá do Instagram. E aí, o que eu fiz? Eu fui lá e dei uma olhadinha nos comentários. Não. E aí, eu trouxe os comentários aqui, que eu achei lá. Que maluquice. E aí, eu quero ouvir depois os comentários de vocês. Então, vamos lá. A matéria diz que em 7 meses, Jean já fez mais viagens internacionais do que Michele Bolsonaro fez em 4 anos. Como primeiro comentário, diz que em 7 meses é de uma moça. Eu não vou falar os nomes, quem quiser pode ir lá verificar os nomes nessa postagem do Instagram, mas eu vou só trazer os comentários. Então, o primeiro comentário diz que em 7 meses Lula trouxe mais resultados do que o Bolsonaro em 4 anos. A diferença é que Michele fazia turismo, já que o presidente estava cancelado internacionalmente. Que comparação infeliz. Aí, respondendo a esse comentário dessa moça, uma pessoa disse kkkkkkkkkk. Porque é assim que a gente diz que é risada, né? Ou cacarejo. Que resultados e 1001 interrogações. Pessoa que faltou na aula de português, diga-se de passagem aqui. 1000 interrogações não é necessário, mas tudo bem. Aí uma outra moça também respondeu a ela dizendo: onde você vive? 2 interrogações. Kkkkkkkkkk. Cadê o que ele prometeu? Não é no Brasil mesmo. Falar nisso, você viu que a cesta básica vai aumentar em 60% por causa da nova reforma? Acho que não, né? Cara. Meu pai. Por quê? Por quê? Personas, seguinte, eu tentei fazer uma comparação entre as primeiras damas, mas eu confesso que eu fracassei miseravelmente. Então, o pouco que eu encontrei foi uma matéria do site Gazeta do Povo, de 29/7/2019, escrita pelo Estadão Conteúdo, e nela dizia um pouco sobre o protagonismo da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, né? Que, inclusive, na matéria tá falando que ela fez com que fosse retirado uma parte de um texto que
queria tirar a pensão de pessoas com deficiência intelectual caso seus pais viessem a óbito. O que é louvável, mas eu deveria dizer que é um mínimo que uma pessoa tem que ter em prol. E o que eu fico mais puto é como que esse governo genocida dos últimos 4 anos já pensava, né? Porque eles já estavam pensando, inclusive, de tirar a pensão de pessoas que têm uma deficiência intelectual. Agora, o que é mais engraçado é que a primeira-dama, Janja, né? A primeira-dama do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ela barrou uma própria proposta do PT de remunerar blogueiros alinhados ao governo. Aí, gente, a gente tem que dizer, nossa, é interferência na política do marido, sendo que nem mesmo cargo ela tem, aquele monte de coisa, né? Segundo o que eu li nessa matéria aqui que é do Estadão, esqueci de ver de quanto que ela é. Bom, agora eu quero abrir espaço para vocês dizerem, comentarem nos comentários comentados. Fiquem à vontade. Eu acho assim, não precisa dizer muita coisa, porque a moça lá que comentou já disse o básico, assim, o núcleo da coisa. Bolsonaro não era convidado para nada, né, porque Ernesto Araújo, inclusive, era muito orgulhoso de ter se tornado um pária. Então, Bolsonaro não era convidado para nada e o governo Bolsonaro não tinha projeto para apresentar, né? Então, é óbvio que o Lula viaja muito, porque o Lula, além de ter muito projeto, o Lula está nesse primeiro impulso aí, nesse primeiro ano de governo, o que ele está tentando é trazer o máximo de investimento de todos os lados que ele possa. Ele foi para a China, fez acordo em relação, também é um assunto que a gente vai tratar, fez acordo em relação ao comércio virtual, né? A Shein vem para cá e também está vendendo muito a questão do meio ambiente. Então é óbvio que ele viaja muito e ele é casado. Então é óbvio que a esposa dele vai junto. Justo. Então é óbvio que ela viajou mais do que a Michelle. Além do mais, a Janja não tem culpa de ser uma mulher moderna, de ser uma mulher culta, de ser uma mulher que tem o que dizer e tem opiniões, né? E não ser um troféu, né? Ela não tem culpa disso. Sabe o que eu acho interessante? É ver como homem hétero, ele tem a masculinidade tão frágil, mas tão frágil, que se uma mulher abre a boca, ele tá se cagando, gente. Pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus, você não acompanha os comentários em relação ao filme da Barbie? Exato. Você não viu o calvo do Campari falou... O calvo do Campari. Você viu, Thiago? Eu mandei o stories eu acho, da Giovana, da Giovana, aquela moça... Mandou. Aliás, comentários excelentes, digam-se de passagem. Não, ele falou que você não deve sair ou você deve largar uma mulher que você tá saindo com ela ou que você tá com ela, que foi ver o filme da Barbie e gostou. Esse é o posicionamento dele. O povo tá debochando da seleção feminina, foi jogar. Os caras levantaram 4 horas da manhã e pagaram o super chat pra xingar a mulher. O que eu vi é o pessoal de um certo podcast aí que leva o nome de dinossauros de um certo período e, assim, fiquei sabendo por outros podcasts que eu ouvi aí que parece que tem nego se mordendo por estar sendo cancelado, assim, sabe? Foi falar merda, falar que filme era anti-homem, caralhada a 4. E assim, o cancelamento bateu na porta e nego tá full pistola, pelo que eu ouvi em outros podcasts. Isso supostamente, diga-se de passagem aqui, né? Supostamente eles estariam pistola. Sinceramente, eu não sei como é que vocês dominaram o mundo desse jeito, gente. Nossa. A gente também não. Eu não sei, a mulherada tava dormindo. Como que dominaram o mundo? Eu também não sei. Não sei o que aconteceu. Azar. É possível. Mas enfim, pessoal. Gostariam de comentar algo mais, meu povo? Não. Esse assunto não. Deixa pra próxima. Tá bom, é isso aí. E aí, bora comentar? Bora. Chegando aqui no quadro principal, senhor Thiago, traga-nos a sua primeira matéria. Então, gente, já que o amigo Dalton não está aqui hoje, começo com a notícia mais pesada, que é um artigo no portal DW, escrito pela Inaê Lopes dos Santos, agora no dia 3 de agosto. O título é São Paulo usa receita para manter o racismo de vento em popa. Eita caralho. E, assim,
qual que é o tema aqui, né? Ela fala de dois assuntos que estão profundamente relacionados. De um lado, o governo bolsonarista do senhor Tarcísio, que teve a ideia genial de não aderir ao Programa Nacional do Livro Didático, que é um programa que ele já tem mas deve ter mais de 20 anos já que ele é utilizado no país, que garante livro didático fornecido de graça pelo governo federal, de graça assim, para municípios e estados, para permitir que as escolas todas tenham um padrão mínimo de qualidade no seu material didático. E é fornecido gratuitamente, tem todo um processo seletivo rigoroso para garantir a qualidade do material, e ficar a cargo dos governos aderir ou não. E o Tarcísio resolveu que ele não vai, o secretário de Educação de São Paulo não vai aderir a esse programa. São Paulo vai passar a usar agora um material 100% digital, produzido pelo Estado. Meu Deus. E é um problema que a gente já viu. Assim, quem deu aula na pandemia sabe a desconexão que existe no mundo real entre essa proposta de digitalizar a educação com o que é efetivamente aplicável nesse país continental, uma gigantesca desigualdade racial. Sim. E ao mesmo tempo, a INAE, ela levanta a questão, ela relaciona essa questão com o que aconteceu agora nessa semana, a partir do dia 31, principalmente, dia 31 de julho, que foi uma chacina realizada pela Polícia Militar no litoral norte de São Paulo. Acho que eu vi até hoje eram cerca de 18 pessoas mortas, numa operação de vingança. Exato. É um ato de vingança. Sim. Pela morte de um policial, que é os policiais da rota, em que os policiais invadiram algumas áreas de comunidade e mataram diversas pessoas, inclusive pessoas que, ao que tudo indica, eram completamente inocentes. Tinha um caso, eu vi um caso de um cara que era um pai, estava com a criança no colo, simplesmente tiraram a criança do colo do cara e mataram ele na frente do filho, ou da filha, não lembro. E as duas notícias se relacionam, e ela faz essa relação, porque é esse retrocesso, né? Esse retrocesso institucionalizado que é perpetuado no governo de São Paulo, e em outros governos também, em outros estados do país que ainda tem essa ultradireita, essa direita que a gente vive falando tacanha, governando no governo, que está aí para manter. É a perpetuação do que foi os 4 anos do Bolsonaro. É o racismo como uma instituição de Estado, praticamente. Quase na lei, né? A gente já falou isso nos programas. O pobre, preto, é bala sem se pensar 2 vezes. Sim. Como eu já falei em outros programas. Quando é o cara rico, é o dono da fazenda, o cara que está invadindo a área pública para criar não sei quantos mil investigados, juiz dando habeas corpus preventivo, mandar um IBAMA a liberar. Enquanto o pobre preto é preocupado por como é que fala? Por antecipação, né? E acho que é isso, né? Acho que de um lado, dificultar ainda mais o acesso a uma educação minimamente de qualidade, pensando inclusive nessa questão do digital. Países como a Suécia, se não me engano, têm abandonado, se voltado para o papel, porque o uso de telas, assim, desde dessa primeira infância, é prejudicial para o desenvolvimento intelectual, até com o motor da criança, dessa pessoa em desenvolvimento. E o governo de São Paulo vai na contramão de qualquer estudo, da opinião de qualquer educador minimamente comprometido com a educação de qualidade. Sim. E, assim, faz isso a revelia da sociedade. Né? Cara, eu pensando um pouco, né? Eu somente seria a favor de um livro digital ao invés de um livro físico se fosse entregue para cada criança um e-reader, vamos dizer assim, um leitor eletrônico, porque ele se assemelha bastante ao papel, pelo menos isso é minha opinião. Eu acho que assim, ele é muito parecido com o papel, você não consegue ter acesso à internet com ele, entendeu? Ele é uma coisa própria para você somente utilizar. Mas aí tem outros pontos. A gente não vai ter um desenvolvimento interno disso. Então a gente não vai ter uma coisa focada, pensando pedagogicamente, entendeu? Não vai ser um leitor que ele está sendo pensado pedagogicamente para com que o aluno ele tenha a experiência o mais próximo possível do livro de papel. Não é isso que está sendo pensado. O que está sendo pensado é um corte de gasto burro. Não é. Pior que não é. Não? Vai aumentar o gasto do Estado de São Paulo, porque o livro didático era fornecido pelo governo federal, não tinha gasto pro governo estadual. Entendi. Então, no caso, era o próprio MEC quem acabava fornecendo esses livros. Sim, e o Correio entrega. Entendi. Justo.
Bom, então é realmente, meu argumento completo cai por terra. Não, assim, eu entendo o seu argumento, mas na prática, no mundo da sala de aula, no chão da sala, não funciona. É uma ideia esdrúxula. E se a gente parar para pensar, nessa mesma semana agora, o Tarcísio anunciou uma medida que é obrigar se mandou para a escola, para a orientação. Diretores têm que assistir 2 aulas por semana de cada professor na escola. Nossa, cara, que absurdo, velho. Assim, que hora que esse cara vai gerenciar a escola? Não vai, né? Não vai. Aí eu fico pensando, com essa postura, assim, obviamente, de cercear, de cercear o professor, liberdade de cátedra, de censurar, de estar vigiando. Qual o conteúdo que não deve vir desse material digital de São Paulo? Quem vai redigir? Então, mas deixa eu te perguntar isso. Que você deve estar muito mais por dentro disso do que eu. O conteúdo não tem que vir do Ministério? Não é igual para todos os estados da federação? O estado de São Paulo pode decidir o conteúdo que ele vai aplicar? Sim, porque cada estado vai ter um currículo próprio, por exemplo. Ah, tá. Dá para colocar Rio Grande do Sul, Amazonas, Ceará, São Paulo, Mato Grosso, como, sim, igual, 100%. Vai ter a diferença regional. E vai ter adaptação para cada rede. Pode ter material próprio. Então, no caso, cada estado, ele forma a sua grade, encaminha pro governo federal, e o governo federal acaba produzindo esse material didático e enviando de volta. Porque se fosse uma questão ministerial, eu ia falar que isso vai bater no STF, vai cair. Porque é inconstitucional. Se a prerrogativa de legislar sobre o conteúdo didático for do Ministério da Educação, isso aí vai cair. Mas se não for, se tiver liberdade estadual para legislar sobre isso, sobre o que vai ser aplicado e o que não vai, então aí corre o risco de ficar. A gente tem a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que garante o conteúdo mínimo que cada rede tem que ensinar. Uhum. E o Plano Nacional do Livro Didático garante o livro, enquanto esse ente. Se a gente parar pra pensar, é algo, em muita comunidade pobre, o único contato que uma criança vai ter com o livro é o livro didático. Sim. Que faz falta. E ele é balizado, assim, as editoras participam de um edital publicado pelo governo, com a orientação de como deve ser, qual o conteúdo deve ser, qual formato o livro tem que ter, apresenta para o governo, que vai ter uma banca que vai avaliar. Essa banca é super rigorosa, ela normalmente é feita até com sigilo, para não ter nenhuma interferência externa, e as provas aprovadas são enviadas um catálogo para as escolas, que cada escola escolhe sua coleção de acordo com esse catálogo. Por exemplo, numa cidade como Juiz de Fora tem 50 escolas estaduais. Cada professor de cada escola vai decidir qual quer, e dentro de cada escola vai receber o que está disponível no catálogo. Uhum. O que São Paulo vai fazer é abrir mão disso, vai impor um conteúdo único para todas as escolas, independente de escolha, com um conteúdo que, ainda que ele não possa não cumprir a BNCC, o que impede o cara de enfiar lá um criacionismo escancarado na parte de biologia, por exemplo? Tá, mas isso não fere a liberdade de cátedra? Também. A liberdade de cátedra é para todos os professores, não é? Não é só para de ensino superior. Sim, para todos. São todos os professores, mas isso é um direito constitucional. Ele não pode impor isso. Com o ensino médio, eu não uso o livro do novo ensino médio, de história, de humanidade, né? Porque eu acho ele horrível. Ele é quase inútil. Eu preparo o material com o que eu tenho de livro antigo em casa e com o que eu sei. Aí eu preparo a aula com base nisso. Mas ter o livro didático faz falta, porque ele é um suporte, que ele vai ter texto, ele vai ter imagem, ele vai ter exercícios. Pra mim já é uma dificuldade não ter isso. Então, mas o que eu digo é o seguinte, você escolhe um autor ou um livro baseado na tua compreensão como professor de que aquele conteúdo é mais didático ou é mais fácil de assimilar pelo aluno e tudo mais. A partir do momento que o governo do estado impõe isso para você, eu entendo que ele está ferindo a liberdade de cátedra, que é um direito constitucional. Eu acho que na prática, sim. Não, porque se for assim como eu estou imaginando, de cima para baixo, isso daí vai bater lá no STF e vai cair, porque é inconstitucional. Fere a liberdade de cátedra do professor. Acho que nesse ponto não exatamente, porque o professor tem a liberdade de escolher o livro, mas não é obrigado a usar o livro. Mas sim, ele tem a opção de dentro do catálogo, escolher alguma obra. Você chegou na escola no meio de um período, pega o que já está na escola, tudo bem. Uhum. Nesse caso, ele não vai ter nem a liberdade de escolher, mas não necessariamente ele é obrigado a usar esse material. Ele pode trabalhar só no curso PGIS e não usar esse material especificamente. Sei lá que qualidade vai ter isso. Uhum. O que chega no ponto realmente de ferir a liberdade de cátedra é outro projeto que é esse de obrigar o diretor a fiscalizar a aula do professor.
Essa lei provavelmente vai ser contestada. Sim, é. Porque assim, o Tarcísio, fora isso, que eu tava até rezando pra você trazer esse assunto, porque eu realmente não tinha entendido muito bem do que se tratava isso aí. Mas o Tarcísio, por exemplo, ele colocou na Secretaria da Mulher, como é que é o nome dela? Pera, que é um nome complicado. Sonaira Fernandes, que é assim, é uma cópia da Damares, sabe? Nossa, sim. É uma mulher pró-vida, uma mulher religiosa, naquele sentido pejorativo mesmo, sabe? Daquele sentido daquela pessoa que pega tudo que tem a religião, desvirtua tudo. Ela é uma mini Damares, sabe? É completamente contra o aborto, quando crianças são estupradas, esse tipo de coisa, assim. E na educação ele tá fazendo isso. Na segurança pública, o que o Thiago já trouxe, chacina no litoral de São Paulo. Então, assim, realmente importar, sinceramente, me desculpa aos cariocas, mas sinceramente importaram do Rio de Janeiro o pior que havia para ser importado para o estado de São Paulo. Sim. O estado de São Paulo, ele sempre foi bem complicado, porque principalmente nessa parte da governança, né, dos governadores. São Paulo foi governado pelo PSDB pelos últimos 30 anos. Sim. Então saía PSDB, entrava PSDB e ponto. Uma coisa que é um fato dizer é que eu já não sei nem de quanto tempo. Eu nasci na década de 80, mas assim, desde que eu me conheço por gente, cara, e olha assim, eu sou um homem branco, classe média, sabe? No alto dos meus privilégios, e mano, eu nunca me senti seguro com a polícia do estado de São Paulo. A polícia militar, vamos ser muito sinceros aqui, a polícia militar, ela, nos dias de hoje, qual a serventia? Não vou nem entrar no mérito mas assim, qual exatamente a serventia? Porque o trabalho que ela deveria fazer, ela não faz. Sim. Que é o trabalho preventivo. Porque o trabalho investigativo é da Polícia Civil ou da Polícia Federal, enfim, dependendo do crime. Mas assim, a Polícia Militar, na teoria, ela deveria fazer o policiamento ostensivo na prevenção de crime. Mas ela não previne. Sim. Porque se você estiver ouvindo uma briga de vizinho, se você tiver com medo do teu vizinho esfaquear a mulher dele e você chamar a polícia, ela só chega para recolher o corpo. E eles nem aparecem. Muitas das vezes eles nem aparecem. Se aparecer. Exatamente. Se aparecer, ela aparece para recolher o corpo dessa mulher. Não para evitar, não para prender esse marido. Então, assim, você não tem segurança. Você não. A Polícia Militar não te fornece segurança, muito pelo contrário. Ela vem, a cada dia que passa, te fornecer insegurança, porque você não se sente mais seguro na presença da polícia militar. Sim, sim. Porque ela te não é pressiona a palavra que eu quero usar, ela te oprime. Uhum. Você não pode perguntar, por que você tá me dando uma geral? Porque já te leva pra delegacia e já quer te processar por ter ofendido e sabe assim, é um pesadelo o que a gente tá passando. Então, eu acho que é uma questão que as pessoas deviam se atentar melhor um pouquinho, tudo que está acontecendo e tudo que a gente vem passando como cidadão e realmente a presença da polícia militar hoje em dia não serve pra nada, vamos ser sinceros. Sim, sim. Eu só queria comentar aqui que pra quem quiser ter uma boa noção do que eu tô falando com relação a medo, essas coisas assim, não é de hoje que existem muitas músicas que falam muito sobre a realidade do estado de São Paulo com relação ao medo da polícia, dentre eles Racionais MC, aí puxando pro rap, né? Racionais MC. MV Bill. Sim, o MV Bill. O Face da Morte, que é um grupo daqui de Hortolândia, eles têm uma música chamada Tático Cinza, que já fala sobre a rota, entendeu? Na década de 80, 90, quem era um pouco dessa rota no estado de São Paulo. Existe uma série que conta aí um pouco da história do Caco Barcelos no começo de carreira dele, chamado Rota 66, tá na Globoplay. Uhum. E além disso também, hoje, quem quiser pode ter uma puta noção do que acontece dentro de uma comunidade ou dentro de uma favela, pra quem gosta de chamar com esse termo, de que eu acho um termo abissal, mas tem muita gente que usa, eu acho um absurdo, tem o Sintonia
da Molecflix, daquela empresa de streaming vermelho, que eu não vou falar o nome porque eu gostaria muito que eles falissem, mas existe essa série e eu acho que ela exemplifica muito bem, de uma forma não romântica, o que é o crime organizado dentro do estado de São Paulo e também o que é a própria polícia dentro de uma comunidade. Então, assim, eu acho que fica muito assim pra quem quiser conferir, quem quiser entender isso que a gente tá falando. Povo, seguindo aqui, senhora Sandra, por favor, traga-nos a sua matéria. Vamos lá? Vamos falar então, não terminou ainda, foi suspenso por pedido do ministro Gilmar Mendes. Coloquei aqui no link do YouTube do próprio STF o vídeo do voto que eu vou comentar, que é o do ministro Alexandre de Moraes, julgamento da descriminalização do porte de entorpecente para consumo. O voto foi dado no dia 2 de agosto de 2023, portanto o vídeo é da mesma data e está no canal no YouTube do STF. Só para constar como está o julgamento hoje, ele está 4-0 pela descriminalização para consumo. O ministro Gilmar Mendes, que é o relator, votou pela descriminalização de todos os entorpecentes para consumo pessoal, que é uma questão que eu concordo, porque o artigo 28 da lei de entorpecente, ele não especifica entre maconha, cocaína, êxtase, ele não fala sobre qual entorpecente vai ser entendido como uso, entendeu? Ele só fala no geral. Então, mas o ministro Fachin votou a favor da descriminalização apenas da maconha. O ministro Barroso seguiu o Fachin, mas acrescentou a quantidade limite de 25 gramas de entorpecente. E o ministro Alexandre, que foi um voto primoroso dado ontem. Vejam, se vocês tiverem oportunidade, tempo e interesse, vejam, porque foi um show à parte. O Alexandre votou a favor da descriminalização, seguindo o Barroso, mas fixando valores entre 25 e 60 gramas para consumo pessoal. A questão do voto do ministro, que eu acho muito interessante comentar, é porque o voto dele foi todo feito em cima de um estudo que compilou dados de julgamentos aí de anos. Eu não vou especificar agora, porque eu não sei se foi de 2003 para cá, de 2000, acho que foi depois da lei, e a lei de entorpecente é de 2006, mas enfim, anos aí de julgamentos foram compilados e trouxe para ele os seguintes dados. Então vamos lá, na capital, ele falando de São Paulo, do estado de São Paulo. Na capital, na cidade de São Paulo, para ser considerado traficante, o indivíduo deve estar portando, em média, isso são valores médios, tá? 51 gramas de maconha. Se ele estiver portando 51 gramas de maconha, ele é enquadrado como traficante. Menos que isso, usuário. Já no interior de São Paulo, para você ser enquadrado como traficante, você pode estar portando só um pouquinho mais de 30 gramas, você já é enquadrado como traficante. E ele chamou a atenção que dentro das mesmas delegacias, nas mesmas seccionais de São Paulo, há uma variação para ser enquadrado como traficante de 20 a 50 gramas de maconha. Outros dados que chamaram muito a atenção foram: analfabetos são enquadrados no crime de tráfico portando, em média, 30 gramas de maconha. Quem tem ensino médio, a quantidade sobe para 40 gramas de maconha. E gente que tem ensino superior só é considerado traficante quando está portando 49 gramas em média. Cara, que absurdo. Outra coisa, outro recorte é o racial. A média para um branco ser considerado traficante é portar 80% a mais de entorpecente do que a média para enquadrar um negro. Então, ficou muito, muito, muito claro o preconceito estrutural que tem atingido o judiciário nessa questão de tráfico. Então, assim, analfabetos, também há outros recortes que o ministro falou, por isso que eu peço para quem puder assistir o vídeo e ouvir todo o voto dele, que é impressionante. O voto dos ministros, quando eles pediram, ele já estava terminando, e os ministros falaram para ele que era melhor então fazer um intervalinho, porque eles estavam ouvindo com muito interesse, porque foi muito elogiado os dados que ele trouxe para fundamentar o voto dele, porque ficou evidente que analfabetos, pretos e classe baixa, né, pobres, são muito mais enquadrados como traficante do que
classe média, ensino superior, brancos e tudo mais. Então, os recortes que ele trouxe geraram espanto até, Sim. porque todo mundo que trabalha com isso sabe que isso acontece, mas a gente não sabia que era tão violento, né? E ele fez algumas argumentações em relação a isso que são extremamente pertinentes, e uma me chamou muita atenção, que ele falou assim: isso é uma roleta russa, porque você já não coloca o cidadão na conformidade da lei, porque o cidadão já não está mais sob a lei, ele está sob a sorte. Sim. Porque vai depender muito da delegacia para onde ele vai ser levado, da vara judicial que vai julgá-lo, porque se a variação é de 30 a 50 gramas, é quase o dobro, então assim, eu não dependo mais da lei, eu não estou mais sob o jugo da lei, não é mais a lei que define o meu destino, é a sorte, depende de que juiz, de que delegado eu pegar no meu caso, né? Então, e aí ele colocou alguns parâmetros, que seja considerado consumo de 25 a 60 gramas, não só isso, também todo um contexto de prova em volta disso, tem ligação com, né, verifica o celular, tem ligação ou não com o tráfico, tem um padrão de vida não condizente, tem balança na casa dele, não tem balança, você entendeu? Todo um contexto, né? Mas foi um voto realmente que desnudou, assim, o preconceito do judiciário em relação a tráfico no Brasil, em todos os estados da federação. Sim. Cara, é foda, é muito foda. Eu nunca fiz uso de entorpecente nenhum, então assim, nunca tive essa vontade, essa curiosidade, mas assim, eu acho que é uma loucura tão grande o que vem acontecendo nos últimos anos com relação à utilização da guerra às drogas de uma maneira geral, para você classificar preto, pobre, de periferia como pessoas a serem realmente encarceradas e a serem mantidas num estado extremamente precário, entendeu? Você mantendo N presídios extremamente lotados por pessoas que não deveriam estar ali e ainda por cima alimentando como que é o nome? O crime organizado, entendeu? E agora, assim, gente, a partir do momento que foi aberta a porteira da iniciação dos crimes organizados, agora é ladeira abaixo. Se a gente não descobrir uma maneira de como combater o crime organizado sem ter que encarcerar a maior parte da população que é de periferia, cara, a gente está alimentando um terceiro estado, como é chamado o crime organizado, de forma magistral. Essa que é a realidade. E assim, muita gente não sabe como funciona uma penitenciária, sabe? As pessoas têm uma noção completamente equivocada de como funciona. Você entra lá, vamos supor um garoto de, sei lá, 20, 22 anos, entra lá porque foi pego com 50 gramas de maconha, entrou lá, e ele precisa de alguém que proteja ele lá dentro, entendeu? E fora isso, tem histórias de que assim, você tá aqui, você vai ficar pouco tempo, né? Porque se é primário, os antecedentes e tudo mais, você pegou pouco tempo, você vai ficar aqui mesmo. E aí o cara vai lá, mata um outro e você vai assumir minha bronca, sim, entendeu? Você vai assumir essa pra mim, porque, né? Você vai ficar pouco tempo aqui mesmo, então vamos aumentar aí teu negócio, que você... Sabe assim, acontece umas coisas assim lá. E a penitenciária tá virando um lugar, sempre foi, mas a cada dia piora. Uma questão, a ministra Rosa até comentou, na ocasião de pedirem um pequeno intervalo lá para o ministro continuar o voto, falou, a gente precisa olhar com mais atenção essa questão de ficar enquadrando o usuário como traficante, porque também para cuidar da superlotação que está acontecendo nas penitenciárias, sabe? Então, são questões lá dentro, que é o que você falou, a gente está criando um terceiro estado, precisa olhar com mais carinho para isso. Sim, é isso aí. Senhor Thiago, gostaria de comentar algo sobre isso? Acho que só começar, né, que Temer foi um grandíssimo... Mas, incrivelmente, ele fez alguma coisa razoável nomeando o Moraes, né, pro STF. Pelo menos em alguns aspectos, né. Não vou falar que ele é um amigo do povo trabalhador. Sim. Mas em alguns aspectos ele é ok. Mas, sim, eu já falei minha opinião nos programas especificamente sobre a legalização da droga, de drogas em geral. Não sobre legalização exatamente, mas sobre o uso, né, o que implica, eu acho, para a juventude o uso da droga, né, como ferramenta de alienação. Ao mesmo tempo que é
uma realidade esse genocídio da juventude negra, que ele não era de agora. Estava olhando aqui uma matéria de 2012 que a gente já colocava isso, a questão da guerra às drogas e como ela está aí só para encarcerar e para assassinar jovem negro. O que eu acho que dialoga também com a notícia anterior, né? Sobre a chacina no norte de São Paulo, no Guarujá, né? Sim. Na Bahia, que é um dos estados que mais mata, que é uma das polícias mais letais do país também. No Rio também teve 10 pessoas mortas também. E são assuntos que se relacionam quase, não sei nem a palavra pra falar tão... De maneira homogênea, né? Sim, é quase como siameses, né? Isso. Uma coisa só. Sim. Mas acho que o inimigo, assim, ó, qual que é o problema? É importante, acho que é uma posição que vai evitar a prisão de jovens negros, se for isso acontecer mesmo, e ver se isso vai se refletir numa mudança real, né, na postura da polícia. Que aí tem um problema. Que é uma coisa que acho que eu ia comentar no ponto, mas cabe aqui também. Que o que é a polícia? Por que é essa discrepância? Por que é tanto encarceramento? Por que é tanta violência? Assassinato de jovem negro? A constituição da polícia, enquanto polícia militar, que é fruto da ditadura, que não se revogou com a Constituição de 88, que permanece até hoje. Que treina a polícia para ver o cidadão como inimigo. Porque é uma polícia, é um meu soldado. Não é um... Exato. Porque, assim, é o que eu sempre falo. A polícia militar, ela não é treinada, tanto que ela é militar, ela não é treinada para proteger o cidadão. Ela é treinada para combater. Exatamente. Então, e outra coisa também, o sentido de soldado e de hierarquia e de esse tipo de coisa que é plantada na cabeça de um policial para ele obedecer cegamente ordens e esse princípio de moralidade exacerbado, de nacionalidade exacerbada, tudo isso acaba fazendo com que a polícia ela não proteja você, ela te combata, ela não te vê como uma pessoa a ser protegida e que precisa dela, ela vê você como um inimigo do Estado. Não vê como pessoa, né? Uma desumanização, sabe? Sim, mas aí eu vou tentar trazer uma reflexão aqui pra vocês, tentar pedir pra vocês refletirem em que lugar do mundo, e aí eu digo do globo, que vocês lembrem nesse momento que a polícia funciona em algum momento. Porque assim, pelo menos quando eu tento lembrar, a polícia não funciona em lugar nenhum do mundo. Não é aqui, não é nos Estados Unidos, não é no velho continente, não são nos países do continente africano, não são nos países do Oriente. Os países nórdicos têm uma baixa taxa de... Cara, em Cuba, talvez, a defina funcionar. Funcionar, a princípio, é aquela coisa fazer o que ela foi feita para fazer. Eu só tô com uma caneta aqui na mão. Se a caneta escreve, ela funciona. Se a polícia baixa em pobre, a polícia militar baixa em pobre, ela funciona porque é isso que ela foi feita para fazer. Para proteger o patrimônio e o status quo dos ricos. Porque a questão não é exatamente a polícia em si, é a organização do instituto. É a organização dela como instituição que está errada. Então, mas como ter algo que seja realmente favorável à população? Tanto que você olha para a Polícia Federal ou para a Polícia Civil, você não que não tenha, tem. E isso vai ter sempre. Não que não, mas os índices de violência dessas duas polícias, que são polícias mais técnicas, civis e federais, que não têm essa organização militarizada, os índices de violência contra o cidadão dessas polícias são muito, muito, muito menores. E elas andam armadas, você entendeu? Então, alguma coisa está errada dentro da instituição polícia militar. Não a polícia em si, o policiamento, a segurança pública. Não é isso que está errado. O que está errado é alguma coisa dentro da instituição polícia militar. A gente tem que pensar que desmilitarizar a polícia não é deixar de existir polícia. Sim. Mas é garantir também que o policial corrupto, o policial assassino, o policial como psicopata, o policial que é miliciano, o policial que faz parte do grupo de extermínio, que ele vai ser julgado pela mesma justiça que qualquer um de nós aqui. Justo. Não pela essa monstruosidade, essa aberração que é a justiça militar. Sim. Quando foi que a gente viu um militar, qualquer instância, do exército regular ou da polícia militar, ser julgado e condenado porque cometeu de fato um crime? Se ele for soldado ou cabo, sim, eu já vi. Agora, se ele tiver uma patente um pouco maior, não, cara. Infelizmente, não. Isso eu tô dizendo por coisas que eu vi e eu vivenciei dentro de uma instituição militar. Tá, mas qual crime? Foi o uso de entorpecente e roubo, entendeu? Então, hoje eu vi que os caras lá da Polícia Rodoviária
rodoviária federal que fizeram câmara de gás lá com um rapaz que teve uma... Eu não entendi direito porque eu estava passando, sinceramente, pela sala e eu vi no jornal. Parece que teve uma... Eu não sei bem como é que eu vou dar o nome disso, mas uma orientação para que eles sejam exonerados. Meu Deus. Isso faz tempo, né? Isso faz tempo que aconteceu, devia ter sido uma coisa quase que instantânea, porque aquilo ali não precisa de uma sindicância, Exatamente. você não precisa investigar o que tá vendo, né? Então demora tudo isso e agora teve um parecer, sabe, que eles devem ser exonerados. Ah, sério? Sério mesmo? Imagina, que justiça que essa criança que viu o pai morto na frente. Que justiça que essa criança vai ver na vida dela? Nenhuma. Esse cara não vai ser investigado, se bobear nem identificado, não vai querer identificar. Se for identificado, não vai ser processado, se for processado, não vai ser punido. Exatamente. E assim a gente vai seguindo um ciclo permanente de violência no nosso país, que a gente simplesmente não consegue acabar. Meu povo, seguindo aqui, gostaria de trazer uma matéria que talvez seja mais pra gente dar uma diminuída nessa tensão que nós criamos nas últimas duas notícias. É uma notícia do UOL e diz que homem é parado em blitz dirigindo carro em cadeira de praia no Paraná. Por que não, né? Essa é uma matéria do dia 31 de julho de 2023 em colaboração para o UOL. A matéria basicamente diz que policiais militares da cidade de Pato Branco, Pato Branco aí daí, falei errado. Pato Branco daí? Pato Branco daí. Eles flagraram um homem dirigindo um Volkswagen Gol G3 sem os bancos dianteiros na madrugada da última sexta-feira do dia 28. No lugar do assento, essa pessoa, ele conduziu o veículo sentado numa cadeira de praia. Olha só. Mas não podia? Então... Porque não pode fazer nenhuma alteração significativa no veículo sem a devida autorização prévia do Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN. Mas ele também estava alcoolizado, você viu, né? Exatamente, era isso que eu ia comentar neste exato momento, que o resultado dele apontou 0,61 miligramas por litro de sangue. Gente, mas o brasileiro... Mano, como? Como é que a pessoa consegue dirigir, velho? Eu pegar meu carro toda vez, me dá um pouco de medo, pelo menos. Ontem eu fui buscar o carro na oficina, porque eles mexeram na embreagem, e eu tava com um tênis diferente do que eu uso sempre. Eu já fiquei meio ressabiado, meio com medo de dirigir, achei estranho. Caramba. Um pedal diferente, eu não conseguia, eu fiquei meio... Nossa, eu também deitei, porque assim, eu tenho 1,60 m, só que eu tenho a perna curta. O meu corpo é normal, mas a minha perna é curtinha. Então eu tenho que chegar o banco quase todo pra frente pra alcançar o pedal. Só que se eu deixar o banco reto, eu fico grudada no volante. Então eu jogo o banco lá pra trás e eu dirijo quase deitado. E, gente, se entram no meu carro, e meu irmão não mexe na distância, mas ele mexe no encosto, ele traz o encosto pra frente pra ficar mais em pé. Já me irrita, porque a distância do volante já não consigo dirigir direito, já vai, puta que pariu, pra que mexe no meu banco? E assim, como que dirige numa cadeira de praia? Cara, eu não sei dizer, velho, é cada coisa. O brasileiro é muito inventivo, né? O brasileiro, ele consegue, né? O meu pai fazia uns negócios estranhos com os carros, mas era pra andar na roça pra carregar leite. Justo. E de um sítio pro outro. Assim, desmontava, amarrava eucalipto pra sustentar a parte de trás, improvisava a caminhonete com corcel. Caramba, velho. Seu pai era praticamente um professor pardal, né? Eu vou te mandar um vídeo assim do carro que ele fez aqui, vai conversando enquanto isso. Justo. Iremos colocar este vídeo no Stories pra vocês verem. Seguindo aqui, meu povo, senhora Sandra, por favor, traga-nos a sua última matéria para que possamos encaminhar para o final deste programa. Tá, eu vou falar então sobre outra decisão do STF, que foi a tese da legítima defesa, que foi declarada inconstitucional. A notícia está no site do STF, o título da matéria é Tese da Legítima Defesa da Honra é inconstitucional, de 1º de agosto, matéria não assinada. Em decisão unânime, o STF entendeu que o uso da tese contraria os princípios constitucionais da dignidade humana e da proteção à vida e à igualdade de gênero. Essa matéria é uma decisão de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental que foi impetrada pelo PDT, e ela decidiu o seguinte: de hoje em diante, a legítima defesa da honra já não vai mais fazer parte da legítima defesa que está nos códigos de processo penal e no Código Penal. Então,
nem acusação, nem defesa, nem juiz, nem delegado podem usar essa tese. E um julgamento que tenha ou remeta a essa tese vai ser anulado. O advogado que utilizar essa tese com a intenção de gerar essa nulidade, porque, como eu disse, júris ou processos que utilizarem essa tese serão anulados, eles não vão pedir, não vai poder utilizar disso, dele mesmo ter colocado a tese, para pedir um novo júri. Essa tese, ela foi utilizada no caso da socialite Ângela Diniz, no assassinato dela. Sim, sim. Em 76. Ela foi assassinada pelo Raul Fernandes do Amaral Street, conhecido como Doca Street. O crime aconteceu numa mansão na Praia dos Ossos, que hoje é o município de Búzios. Depois que ela terminou o relacionamento com ele disparou 4 vezes no rosto dela. E primeiro, com essa tese, ele foi condenado a 2 anos de prisão. Nossa Senhora. Que ele respondeu em liberdade. Aí, que mobilizou o movimento feminista todo, e graças a esses protestos, ele foi levado de novo a julgamento em 81 e foi condenado a 15 anos de prisão por homicídio, que ele cumpriu 4 em regime fechado e depois foi para o semiaberto. Ele morreu em 2020, aos 86 anos de idade. E o caso da Ângela Diniz foi muito bem contado pela Branca Viana, inclusive, no podcast Praia dos Ossos, da Rádio Novelo, para quem quiser saber mais sobre o caso. Então, assim, a legítima defesa é uma aberração. Sim. Né? Não tem outro nome para dar isso, porque como eu posso, com uma atitude minha, desonrar você, porque a honra é sua, você se desonra, só você é passível de se desonrar, porque ela é sua honra, você a carrega, você que cuida dela. Eu não posso fazer isso, né? Então ela é uma contradição por si só, filosoficamente falando, ela é uma contradição por si só, e juridicamente falando, é uma aberração. Você mata uma mulher por conta de que ou ela te traiu, ou ela te largou. Então, assim, é um avanço imenso na questão da defesa de gênero, da defesa das mulheres. Na verdade, essa tese, ela utiliza como premissa a base de que a mulher é uma propriedade intransferível do homem e que, com isso, se ela faz algo, ela está tirando essa honra do homem porque ela é dele, vamos dizer assim. Uhum. E como você mesmo disse, cara, é absurdo isso, sabe? Isso me deixa puto da cara. É o tipo de coisa que me deixa puto da cara, porque é incompreensível. É a mesma coisa. Não deixa de ser a mesma coisa que pensar quando as pessoas possuíam propriedade dos negros da escravidão. Entendeu? Você ter a posse de outra pessoa como se... Cara... É um absurdo em tantos níveis. Para pra pensar o seguinte, hoje em dia a gente nem fala mais dono de cachorro, fala-se tutor. Exato. Pai de pet. Pai de pet. Você pode maltratar... Hoje em dia a gente tem lei até para bicho, sabe? Você não pode bater no bicho, você não pode deixar o bicho sem comer, você não pode deixar o bicho num lugar sujo. Até para bicho se tem lei e ainda se usava a tese... Já tinha formado maioria, mas agora realmente o julgamento terminou. Por isso que eu trouxe ele. Mas assim, até pouco tempo atrás, usava-se isso para se legitimar você assassinar uma mulher, a tua mulher, porque ela te abandonou, ou porque ela te traiu, ou porque... É impensável esse tipo de coisa. Sim, você falou sobre essa também questão de tutorar animais. Deixa eu fazer um comentário aqui, Thiago, e eu já te passo a palavra para você colocar suas considerações. Existe um programa muito bom do Naruhodo falando sobre isso, um pouco que fazendo um paralelismo entre ter animais de estimação e a escravidão de quando se tinha pessoas em seu poder como... propriedade. Literalmente como animais, né? Como uma propriedade de um animal. E eu, no primeiro momento, eu fiquei muito reticente com o que estava sendo falado, eu achei um absurdo, mas refletindo um pouco faz sentido tudo que ele tá falando lá. Dizer que eu concordo 100% com o que é dito no programa? Não concordo, mas ao mesmo tempo eu entendo tudo que tá sendo falado e talvez seja apenas eu lutando contra aquilo que eu acreditava. Mas eu acho que fica a reflexão, eu vou deixar o link aqui para quem quiser ouvir esse programa e tirar suas próprias conclusões, e quem quiser discordar e trazer as suas opiniões aqui também podem ficar à vontade. Por favor, senhor Thiago, fica à vontade para dar a sua opinião. Neste momento eu irei me calar 100%. Não, eu só ia comentar que esse negócio de legítima defesa da honra é também um modo, um subterfúgio para você garantir unidade para um arrombado que comete um feminicídio,
né? Excelente. Acho que a quantidade de casos, sei lá. Eu evito ver jornal, mesmo assim, toda semana. Eu vejo alguma notícia. Outro dia um cara, que eu lembro aqui em Minas, acho que uma policial foi morto por um namorado policial. Outro cara arrastou a mulher pro meio do mato, matou ela e ninguém fez nada. Tem câmera mostrando isso. Assim, acho que você já comentou sobre outro caso de feminicídio aqui também. Sei lá, acho que tem a ver com os calvos do Campari da vida. Gente que não vê olha pra mulher e fala, nossa, não é um ser humano igual eu, é uma coisa que eu vou usar. Exato. Mas aquilo que a gente falou lá no começo do programa, sabe? Da masculinidade, que a gente estava falando da masculinidade tóxica, lá, frágil e tudo mais, de homens que acham que mulheres que podem... O simples fato de uma mulher ter uma opinião sobre um filme é motivo para você deixá-la. Sim. Ou que uma pessoa vê uma mulher na rua desacordada, acha que tem o direito de levá-la e estuprá-la. Ou então os dois que antes disso abandonaram a mulher, acham que, bom, é mulher, eu vou deixar aqui mesmo, como se fosse um saco de lixo, sabe? Então, assim, ou eu vou levantar 4 horas e pagar pra xingar a mulher jogando futebol. E você vai nos comentários dessas matérias, tem homem lá falando que é mimimi, que é vitimização. Como um homem não consegue enxergar o que as mulheres passam? Como? Esses homens não têm mães, não têm irmãs, não têm filhas, não conversam com isso com alguém, com as esposas, namoradas, ou por si só não param para pensar no que está acontecendo, no que está se passando, não leem, não assistem TV, não veem as notícias, que é impossível, eu não consigo entender essa situação. Sei lá, eu acho que o cara, ele vê a mãe dele e acha que é uma coisa que existe, essa pulseira, que me dá amor, me dá carinho e me serve. Pode ser. E eu espero que as mulheres hoje de mim que vão agir assim, elas vão me servir. Exato. Elas vão fazer o que eu preciso, o que eu quero, na hora que eu quero, porque eu sou um playboyzinho mimado que quer tudo na mão, porque eu não posso ser contrariado. Ai. Puta que me pariu, mano. Aí vem uns babacas, outro cara falando que a mulher tem valor sexual. Eu peguei a mulher, ela tinha 20 anos, ela tá no auge do seu valor sexual. Tá pro inferno. Daqui a pouco você vai estar calvo e broxa, seu merda. Você tá brincando comigo. Você não viu? Depois eu vou te mandar. Eu não vi isso. Eu te mando. Vou te colocar na lista dos membros do Instagram. Meu povo, antes da gente seguir pro final aqui, eu gostaria muito de fazer uma nota de repúdio ao senhor Tenente Coronel Zucco, atual presidente da CPI do MST, que protagonizou uma fala gordofóbica contra a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL. E o mesmo disse, eu vou abrir aspas aqui, a senhora respeite, a senhora está nervosa, a senhora deputada, quer um remédio ou quer um hambúrguer? Eu gostaria de dizer para vocês, como um homem gordo, careca, apesar de branco, e hétero e da classe média, de que nem sempre ser gordo é uma escolha da pessoa, tá? Então, e nem sempre ser gordo é sinal de estar doente, ou de não ter força de vontade, ou qualquer outro pensamento que você tenha com relação a gorduras. Em alguns casos sim é problema, em alguns casos sim é doença, mas não é todos os casos, assim como nem sempre magreza é sinal de saúde, assim como nem sempre beleza é sinal de caráter ou qualquer outra coisa do gênero. Então gostaria de aproveitar esses meus 2 minutos de fala aqui para fazer uma nota de repúdio a esse ser que, sinceramente, me deixou tão puto ver o que esse cara tava falando nessa CPI, que, cara, olha, eu não sei como a Sâmia consegue manter uma classe e ela tem um poder de argumentação incrível com esse tipo de excremento em forma análoga ao ser humano que é incrível. Mas eu também, então, vou aproveitar e fazer a minha nota de repúdio como mulher, porque é sempre assim. A mulher, quando ela é um pouquinho mais incisiva, você tá de TPM, filha? Você tá com fome, filha? Você tá menstruada, filha? Então, assim, é sempre a mesma coisa, sabe? Machismo, gordofobia e... olha, sinceramente. Eu acho engraçado, Sandra, como que essas pessoas, elas não conseguem ter argumento, e aí eu levanto a questão aqui pra vocês de que é o mesmo
tipo de pessoa que, quando é contrariada num contra-argumento ao qual faz oposição àquilo que ela pensa, ela parte pra agressão. Sim. Entendeu? Porque ela não tem mais argumento, ela não sabe conversar, ela não sabe contra-argumentar e ela não sabe... Não, e ela não sabe compreender que ela está errada. Que é uma questão simples da vida. Sim, e não sabe abaixar o rabinho, abaixar as orelhas de burro e seguir em frente. Entendeu? Ela quer estar certa 100% das vezes. E aí, o que ela faz? Parte pra agressão. Então, já queria deixar essa nota de repúdio. Queria seguir pro final aqui, meu povo. Primeiramente, gostaria de dizer que todos vocês podem entrar em contato conosco através daquele e-mail arcaico de comunicação chamado e-mail, que vocês nos encontram em comentaristasPod@gmail.com. Temos também o nosso formulário de participação do Bora Comentar, onde você encaminha as suas matérias. Tem lá todos os passos a passos para vocês fazerem isso. Tem o link no nosso post. Se vocês quiserem também, nós estamos no Instagram como @comentapod, no Twitter @comentapod, agora não é mais Twitter, é aquela rede do senhor é o Twitter. Vocês nos encontram. Também estamos no Blue Sky, Threads, e fique à vontade, procure na rede social que você quiser. Se não tiver o nome, avisa a gente que a gente cria também um perfil lá. Eu sou o @AdrianLemos no Twitter. E o senhor Thiago? @historiano, já sabem por quê. No Twitter, TikTok, no Instagram, no Blue Sky e no Threads. E por enquanto é isso. E um dia no OnlyFans, me ajudem a chegar a 1000 ouvintes. É isso aí, já afirmei o compromisso aqui com o senhor Thiago, inclusive no ar aqui, dizendo que quando chegarmos a 1000 ouvintes, irei pedir para o meu grandíssimo amigo Edson Lucas, o melhor fotógrafo de casamentos que esse país já viu, para fazer o seu book de pack do pezinho. E eu sei que eu vou estar ferrado, porque ele vai me tirar um fígado nesse book. Quem mandou prometer. É isso aí. Temos também a nossa querida Natane Félix no Twitter como @NaniFélix, o nosso querido Dalton Cabeça como @DaltonCabeça, KBSA, como ele mesmo fala, tanto no Twitter quanto no Instagram, e também de um podcast co-irmão aqui do nosso, no De Cabeça na História, falando sobre história. E a senhora Sandra Maia, onde as pessoas te encontram agora como uma pessoa da nossa querida bancada fixa deste podcast? Agora eu vou colocar lá na minha bio do Twitter lá, que é Sandra Maia com Y e H no final. Vou colocar que eu sou podcaster. Pode pôr. Põe. Além de advogada, tá lá, podcaster. Mas vocês me encontram lá. E no Facebook, lá no Sky Nerd Ômega. Entra lá que vocês vão achar uma boa galera lá pra conversar sobre qualquer coisa. E por último, mas não menos importante, o senhor Roger Manrique, que vocês encontram no Twitter como @Roger Manrique. Que vocês encontram na Coreia do Sul. Exato. No TikTok como Roger.Manrique, no Instagram como o senhor Roger Manrique. Me desculpem, vocês não poderão ver os stories maravilhosos que eles têm feito da Coreia do Sul, mas se vocês quiserem tentar, fiquem à vontade. Meu povo, temos um programa? Abemos programa. Abemos. É isso aí. Então a gente fica por aqui. Aquele grandíssimo abraço. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Bye. Tchau, gente. Até a próxima. Vida logo e pro. Você fala de mim que sou editar host, mas o senhor tem toque com... Formatação de texto, aham. Ai, caralho. Eu saio arrumando tudo. Eu coloco tudo no padrão, estilo, título 1, título 2. Tudo, toda vez. Todo mundo. E deixa eu só falar uma coisa, por último. Vocês estavam falando de Blue Sky, por que eu ainda não recebi um convite? Porque a gente recebeu o convite também faz pouquíssimo tempo. Eu vou te mandar agora, peraí. Manda pra mim esse convite. É isso aí, depois dessa cobrança ao vivo aqui,